Olá, é uma honra participar e compartilhar com vocês o nosso projeto de pesquisa, né? Participar e compartilhar nosso projeto nesse evento tão grandioso. Nosso projeto de pesquisa, que representa não apenas uma ideia também, mas um significado que nos atravessa há tempos, né? Eu me chamo Jéssica, sou a autora e orientadora do projeto também. E eu me chamo Gabriela, sou autora desse projeto e eu estou muito feliz em estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco sobre essa ideia que nós temos aí para essa pesquisa. O nosso projeto, então, de pesquisa se intitula Do Estilhaço à Totalidade, a visão de uma mulher negra sobre a psicoterapia antirracista. E eu vou falar um pouco também sobre a ideia desse título, né? Levei um tempo também para chegar nele, mas quando eu cheguei, acredito que ele representou bem a ideia do nosso projeto, da nossa pesquisa, em que ele mostra essa dicotomia entre o estilhaço e a totalidade, que eu sinto que a mulher negra, diante das mazelas do racismo, do sexismo, ela perpassa por isso nas relações. Então, a proposta é realmente promover uma psicoterapia que olhe para esse estilhaço e para essa totalidade também e busque por essa totalidade, né? Superando aí essas formas de opressão mesmo. Uhum. Até contextualizando um pouquinho o que a Gabi trouxe, então esse projeto se concentra na experiência de uma mulher negra que busca atendimento psicoterápico em um ambiente que adota práticas antirracistas. O nosso objetivo foi analisar criticamente como a psicoterapia antirracista pode impactar a percepção da experiência dessa mulher, considerando que a psicologia ela advém de uma prática colonizada, né? Nós adotamos uma postura ético-política orientada por uma perspectiva decolonial, onde nesse trabalho a gente questiona para quem a clínica se destina e como podemos melhorar essa prestação de cuidados em saúde mental para as mulheres negras. Utilizamos na pesquisa o método fenomenológico de investigação, justamente com o objetivo de buscar compreender o sentido desse fenômeno. Falando um pouco sobre o porquê, então, da nossa motivação de fazer essa pesquisa mesmo, é de olhar para essa invisibilidade mesmo das mulheres negras, em que Quilomba, né, ela traz sobre a realidade da mulher negra, porque quando vai se concentrar em temáticas raciais, por exemplo, com muita frequência se centra na experiência do homem negro, e quando vai se falar sobre a questão do gênero, se centra na experiência da mulher branca, por exemplo. Então, ela fala que a mulher negra ela ocupa uma espécie de vácuo mesmo na sociedade e nas discussões políticas, acadêmicas, e ela acaba sendo invisibilizada também nessas discussões que são tão importantes para que avance essas questões da mulher negra. Então, a nossa pesquisa ela vem de encontro com essa invisibilidade e busca também nomear essas opressões, essa realidade, partindo aí também para essa relevância, né, da pesquisa, tanto no meio científico, profissional, social, com o intuito de desenvolver um pouco mais a teoria antirracista pelos espaços, tanto acadêmicos, e que para que isso volte para a comunidade, para a sociedade, de uma forma em que possibilite que esse atendimento seja realmente voltado para a realidade dessas mulheres, porque o racismo também ele atravessa a educação, a saúde, a economia, diversos setores da nossa sociedade que impede com que a gente possa olhar de fato para essa realidade, né? Então, a pergunta que nos norteia na pesquisa é como a mulher negra percebe a experiência do atendimento psicoterápico quando a abordagem é pautada pela escuta antirracista, onde o objetivo principal é compreender a percepção de uma mulher negra diante do atendimento psicoterápico no contexto antirracista, sendo que, mais especificamente, vamos descrever essa percepção da mulher negra diante dessa experiência no atendimento psicoterápico na clínica antirracista. Vamos compreender, a partir de seu relato, a intersecção entre raça e gênero dentro do contexto psicoterápico e observar as influências deste contexto sobre a construção da mulher negra na sua totalidade. Partindo para a fundamentação teórica também, nós trazemos logo de início já uma reflexão
sobre raízes coloniais, passado e presente. Então, quando nós vamos teorizar sobre aspectos históricos, eles evidentemente nos remetem ao passado, mas quando se trata dessas raízes coloniais, elas se atualizam constantemente nas nossas relações. Por isso que Quijano traz um conceito fundamental que é de colonialidade do poder, que vê justamente essa extensão desse poder, que tem as suas raízes lá no colonialismo, mas que se estendem até os dias atuais. Então, dessa hierarquização de um grupo racial sobre o outro, e que atravessa as relações, né? E César também ele complementa colocando como em uma equação, né, de colonização igual a coisificação. Então todo esse processo histórico que nós somos fruto, ele vem de uma objetificação dos corpos negros também e mais especificamente das mulheres negras. E isso vai impactar diretamente na subjetivação também dessas mulheres, tanto da negritude quanto da branquitude, né, em que nós somos temos a nossa construção, né, subjetiva nessa sociedade que é estruturada por diversas formas de opressão. E Fanon também ele traz sobre essa objetividade imposta sobre a negritude, em que ele, enquanto homem negro, ele busca refletir sobre como é a existência dele em um mundo predominantemente branco, que dele geralmente fixam ele nessa objetividade em que ele é marcado por um estereótipo de homem negro e ele não pode ser na sua complexidade, na sua totalidade. Então, ele se sente sempre fixado por olhares brancos que não permitem com que ele seja quem ele realmente é. Então, isso também é um ponto que a gente busca trazer nesse projeto de pesquisa e tentar olhar também para a realidade dessa mulher negra como um todo e como ela se sente também nessa relação. Então, é importante olhar para essas questões e não torná-las como neutras, né? Então, por isso que é fundamental, como a Djamila Ribeiro também traz, de nomear as opressões para que possam ser superadas. Então, se a gente coloca de lado, ou desconsidera, ou acha que não existe, isso dificulta ainda mais a sua superação, e ainda mais também no contexto aí da psicologia como um todo, né? Então, no segundo tópico da fundamentação teórica, a gente acaba trazendo, né, de forma bem geral, a gente começa explorando os caminhos do feminismo negro com o título Me Gritaram Negra, né, justamente para trazer essa concepção de luta também, né, e contra estereótipos globais. A Cotirene, 2019, nos conduz pela interseccionalidade, inicialmente, que nos permite entender criticamente como a raça, classe e gênero se entrelaçam nesse sistema colonial moderno, impactando na forma que atravessa as mulheres negras, né? E trazendo até dados estatísticos, né, dados alarmantes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, que evidencia especificamente o racismo e o sexismo na sociedade brasileira, considerando, né, que mulheres negras compõem a maioria das vítimas de feminicídio. Então, o objetivo de trazer esses dados nesse trecho do nosso projeto era justamente contribuir com o aspecto emergencial das questões que atravessam a mulher negra, né? Inclusive, contribuindo com isso, Monanga 2004 nos leva a refletir sobre a mestiçagem forçada que destruiu a identidade racial da população negra no Brasil e substituiu, né, a complexidade da população negra por estereótipos, né? Um exemplo desses estereótipos é trazido por Quilomba em 2019, que fala sobre a representação da mulher negra como uma figura de força sobre-humana. Embora, né, essa seja uma resposta política à marginalização, isso também pode camuflar os danos psicológicos causados pelo racismo nessa mulher negra. Então, nós precisamos ir além da nossa compreensão também quando falamos sobre a autoidentificação e sobre a autoafirmação das mulheres negras,
Precisamos considerar que elas são confrontadas com padrões de beleza eurocêntricos desde o período colonial, e isso impacta na sociedade até hoje. Então, essas questões acabam impactando em primeiro, segundo e terceiro plano as mulheres negras, né? E os impactos e esse estereótipo de mulher forte acaba trazendo e camuflando essas dores e esses danos psicológicos que podem ser causados ali pelo racismo. Então, isso demonstra justamente essa importância de discutir esse tema. Também nesse cenário, nós trazemos sobre a urgência da totalidade, práticas decoloniais de cuidado, que vem de encontro justamente em superar esses atravessamentos e esses mecanismos de opressão que a mulher negra vive na sociedade. Então, Barbosa, ele traz sobre a importância de se assumir uma postura crítica frente às representações de cuidado, de justamente buscar refletir para quem que a clínica se direciona, porque dentro da graduação, muitas vezes nós não desenvolvemos essa postura crítica, porque justamente é atravessado por todos os meios, esse racismo estrutural que passa também pelas leis e passa por vários âmbitos da nossa sociedade que também dificultam que a nossa educação, que essas discussões cheguem até o nível da educação, da graduação, seja aonde for, né? Então, essa postura, ela vem de encontro justamente dessa provocação que precisa ser feita, e Michelle Alexander também, no livro sobre a segregação do racismo estrutural, né, do encarceramento em massa que ela traz, ela fala sobre a neutralidade racial e dos impactos que essa neutralidade tem na sociedade, que ela é ainda mais nociva que a própria hostilidade racial. Então, tornar tudo como neutro, como se não fosse um problema a ser superado, é ainda pior, porque meio que individualiza o problema ao indivíduo. Por exemplo, se ele está sentindo todos os impactos na sua vida, é colocado como um problema subjetivo, individual, e que precisa ser tratado nas relações individuais mesmo, e não encarado como todo um processo histórico e estrutural que atravessa a sociedade, né? Então, essa postura, ela vai para além disso, para além do individual, e vai de encontro com isso mesmo. Uhum. Até contribuindo com o que a Gabi trouxe, então eu destaco as observações de Costa sobre o papel da psicologia, pontuando que ela é justamente uma profissão, uma disciplina forjada em meio ao colonialismo, né? Todos os estudos voltados a um atendimento eurocentrado, né? Historicamente, isso desempenhou um papel excludente, né? Opressor e individualista, considerando todo o impacto que a psicologia tem. Infelizmente, mesmo nos dias de hoje, essa prática psicoterápica, ela continua sendo influenciada por essa concepção elitizada, embranquecida e colonizada, né? Então, a nossa pesquisa em si, como a Gabi disse, ela não necessariamente traz a prática antirracista como uma exclusão das pessoas brancas, né? Mas, na verdade, ela desafia os terapeutas a adotarem uma postura ético-política orientada por um olhar decolonial, né? Questionando para quem a clínica está verdadeiramente direcionada. Então, para quem há esses estudos da psicologia, para quem é direcionado esses estudos da psicologia? Reconhecendo que esses profissionais precisam fazer esse acolhimento das experiências daqueles que buscam ajuda, levando em consideração os condicionamentos sociais, levando em consideração o racismo estrutural, e que tudo isso permeia a vida cotidiana do indivíduo, que faz parte da vida cotidiana desse indivíduo, considerando também que toda a escuta é política, então necessariamente você precisa, né, ter essa postura ético-política orientada para um olhar decolonial. Como critério de inclusão, nós buscamos incluir, então, uma mulher negra, cisgênero, autodeclarada negra, né, com a idade ali entre 25 e 45 anos, né? E que tenha também tenha tido um atendimento anterior que não se pautasse na escuta clínica racializada, e um atendimento atual também, passando aí por uma psicologia que seja antirracista, e que é importante que o psicoterapeuta
ele divulgue abertamente, publicamente o seu trabalho como clínica racializada, para que nós possamos identificar também essa especialização, essa busca desse terapeuta por fornecer esse espaço pautado nessa escuta antirracista. E como critério de exclusão também, ter passado por psicoterapia em grupo, ser psicóloga e ter alguma condição médica crônica que afete a memória dela, que poderia afetar também a questão do relato dela também sobre essa experiência, né? Uhum. Então, ainda contribuindo com os encaminhamentos metodológicos, então o local a gente estipulou que fosse de preferência da participante, e os instrumentos utilizados na pesquisa foi o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento, os dados sociodemográficos, justamente para fazer um levantamento de informações e até mesmo para entender se a seleção aconteceu de acordo, né, com os critérios de inclusão e exclusão, e a entrevista fenomenológica, como eu citei lá no início, né, da apresentação. Nós optamos por uma abordagem qualitativa das experiências relatadas, utilizando um método fenomenológico de investigação em psicologia, conforme foi desenvolvido por Georgi e Souza em 2010. Esse método utilizado, basicamente, ele se baseia nos pressupostos filosóficos da fenomenologia de Russell, buscando compreender o sentido de determinado fenômeno, né? Então, a gente vai descrever ele minuciosamente da forma que ele é apresentado, justamente para se aprofundar, né, de forma mais objetiva nesse fenômeno para descrevê-lo ele de forma mais minuciosa. Essa análise ela se dá em 4 passos, se desdobra em 4 passos, em que o objetivo é que o passo seguinte se aprofunde ao anterior. Então, é de realmente fazer uma redução fenomenológica, ou seja, se aproximar o máximo possível desse fenômeno que está sendo apresentado e que liga aí a experiência dela, o relato dela, os sentimentos dela em relação a esse fenômeno. Então, tudo que é analisado é de acordo com o tema de estudo aqui em questão. Então, o primeiro ponto é aprender o sentido geral. E esse sentido geral, ele vem da transcrição da entrevista. Então, nós vamos gravar essa entrevista e ela será transcrita. E essa abertura, então, tem que assumir a mesma postura também de abertura à experiência. Então, os autores falam também da importância de ler mais de uma vez essa transcrição para tentar aprender esse sentido geral do que está sendo relatado. No segundo passo, já se realiza as unidades de significado, em que essas unidades de significado são colocadas em uma tabela, de acordo com o relato da participante, e esse discurso dela ele é mantido na linha ainda do senso comum, de como ela apresenta suas experiências, nessa fala corriqueira e cotidiana que nós temos, né? E em seguida, no terceiro passo, se transfere essas unidades de significado, mantidas nessa fala do senso comum, para o significado psicológico. Então, é o outro lado da tabela, em que busca-se compreender esse significado psicológico de cada experiência que está sendo relatada dentro dessas frases que a participante vai relatando, né? E, em seguida, e por fim, será, então, feita uma estrutura psicológica global dessa experiência para se afunilar ao máximo dessa experiência para se aproximar desse fenômeno que a participante vem apresentando. Essas são as nossas referências. Sim, gostaria de verbalizar também que essa pesquisa ela não é apenas acadêmica, ela é uma chamada para uma mudança significativa na maneira que a gente aborda a saúde mental e também na maneira que a gente considera o curso de psicologia hoje nos métodos de estudo. Também gostaria de poder agradecer por estar falando aqui sobre essa pesquisa. Para mim é uma novidade também estar falando sobre isso, né? Eu até então, eu sou acadêmica de psicologia, estou no último semestre, e eu estou acostumada a compartilhar sobre essa pesquisa com os meus colegas, ela está em andamento, essa pesquisa, então a gente está aí, né, nesse passo de analisar esses resultados, para que em breve eles possam ser compartilhados, e eu tenho um olhar bem crítico, assim, voltado para isso, para essa pesquisa, e eu espero que ela possa voltar também para a psicologia, para a comunidade, de uma forma a mexer com essas estruturas, né, poder balançar com
com essa estrutura, para que as pessoas possam se questionar e colocar sempre esse olhar crítico realmente na atuação e na nossa rotina também, no nosso dia a dia. É importante começar a assumir essa postura, assumir esse olhar, para que a sociedade avance cada vez mais, para que essas mudanças possam ocorrer.